Aleluia. Graças ao Senhor. Aquele penúltimo hino que nós ele fala: meu povo, ó Senhor. Esperamos que o Senhor ganhe com aquilo que está no coração dele. Tem muitos fazendo muito, não necessariamente estão fazendo aquilo que está no coração de Deus. Não necessariamente foram Deus. Nesse sentido, nós não devemos nos impressionar com o volume de obras. A questão é, autorizou ou não que aquela obra fosse feita? Então é isso que nós temos que prestar atenção, tá certo? Aí em Mateus 7, o Senhor, em teu nome nós fizemos isso. O Senhor não nega. Eles não. E tem versão que vos conheço. E pior ainda, afastai-vos de mim e praticai a iniquidade. Então, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos ser esse povo que conhece a ação do Senhor e, usando a linguagem dessa mensagem de agora, que nós possamos ser unânimes em fazer a dedução. Unanimidade, irmãos, é uma... Aqui? Bom assim? Se tiver baixo, você pode abaixar. Não. Foi você. Amém. Vocês conseguem me ouvir? Então, vamos voltar então, irmãos. O assunto da unanimidade não é um assunto tão fácil assim, né? É bastante profundo e o melhor exemplo de unanimidade que nós temos na Bíblia é o próprio Deus que une. De volta da misericórdia do Senhor, queremos que o Senhor conceda para nós ser unânimes. Unanimidade, ela se dá na alma, enquanto a unidade se dá no espírito. Mas Deus é sábio. Deus é sábio. A prova ou a nossa estatura espiritual, ela vai determinar o quanto nós conseguimos ser unânimes. Né? Dentro da sabedoria de Deus, é muito fácil. Nós somos irmãos, nós somos amém, nós somos um no Espírito. Sim. Ninguém pode duvidar disso, porque Efésios 4:3 diz que nós temos que ser diligentes em preservar a unidade do Espírito. Então a unidade não é minha, a unidade não é sua, a unidade é do Espírito. Isso é um atributo do Deus triuno, que ele consegue ser um. Nós somos pessoas, o irmão levantou aqui hoje e falou, nós somos complicados, e põe complicado nisso, certo? Mas o Senhor, nós precisamos crer, irmãos, na palavra do Senhor. Amém. O que faz os irmãos virem até aqui, eu não sei. Eu voei 1h20 para chegar até aqui. Os irmãos andaram de carro, alguns já vamos para Goiânia, 180, 200 quilômetros.
O que nos atrai, irmãos? O que me atrai para vir para essa reunião é a palavra do Senhor. Nós não temos um conjunto musical, nós não temos um coral, nós não temos nada. A única coisa, eu não quero usar o termo única, né? Mas o que nos atrai aqui é a palavra do Senhor. E eu creio mesmo, que a única maneira que o Senhor tem de nos edificar, a única maneira que o Senhor tem de se dispensar para nós é por meio da sua palavra. Então eu creio profundamente nisso. E quando eu terminar essa conferência aqui, mais um pouco do Senhor terá sido depositado em cada um de nós. Amém. O Senhor, ele vai se acrescentando pouco a pouco. Quanto mais ele acrescenta, algo maravilhoso acontece. Algo, um pouco do nosso homem natural é descarregado. Nós nos tornamos cada vez mais constituídos. Então, irmãos, tenham certeza disso. Cada reunião que você participa, que você se abrir ao Senhor, o Senhor, ele é fiel. E ele vai se dispensar para dentro do seu ser tripartite, dentro do seu espírito, alma e corpo. Ele está fazendo essa obra maravilhosa de transformação em nós. Então, a unanimidade é a unidade praticada. A unanimidade é a unidade praticada. E essa unidade, ela existe no espírito consumado. No espírito. Não é o espírito de Gênesis 1:2 que pairava sobre as águas. É o espírito usado na criação. Tampouco é o Espírito Santo mencionado em Mateus 1, na concepção do Senhor. O Espírito no Antigo Testamento, ele foi usado para fazer podemos chamar assim, eu não posso usar esse termo, né? A velha criação de Deus. Digamos assim, a primeira criação de Deus, né? O Espírito pairava, o Senhor, né, criou todas as coisas. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que entra em Mateus 1, ele entra na concepção do Senhor. A essência, aquele Senhor que andou na terra aqui por 33 anos e meio, ele tinha duas essências. Ele tinha a essência humana e tinha a essência divina. A essência divina, ela vem do Espírito Santo. Ele foi usado. Mas esse Senhor, uma vez encarnado, viveu na terra, passou pela experiência humana, morreu, ressuscitou, se tornou Espírito da vida, e na noite do dia da sua ressurreição, ele soprou para os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Aquilo que foi soprado para os discípulos não era o Espírito só de Mateus capítulo 1. Era o Espírito que havia sido consumado. O termo consumado, então, nós queremos dizer isso. Aquele Espírito que passou por todos aqueles processos, né, de viver humano, morte e ressurreição, ascensão, entronização. Houve muito trabalho aqui, mas aquele Espírito, ele estava consumado. Quando o Senhor soprou sobre os discípulos. Esse do lado do Senhor, essa obra foi feita. Mas por mais poder que tem esse Espírito, para o Senhor levar avante a sua obra, irmãos, ele precisa da nossa cooperação. E essa cooperação, ela acontece através da nossa unanimidade. Unanimidade. Eu vou ler um texto aqui. Obrigado. Por um lado, isso aqui é uma porção do ministério que está no livro, eu vou dar a fonte, Treinamento de Presbíteros, volume 7. A unanimidade para o mover. Eu vou ler um pedacinho para os irmãos. Por um lado,
O mover de Deus... Ai, Senhor, eu tinha colocado aqui... Vou marcar. Já falei quanto? Uns 5 minutos? Bom, então vou descontar aqui. Por um lado, o mover de Deus depende dele como espírito consumado. Por outro, ele precisa de nós. Irmão. O Senhor hoje trabalha no princípio da encarnação. Sendo assim, ele vai fazer sempre as coisas em cooperação com o homem. Para dizer, conosco que estamos aqui nessa reunião hoje. Cada um de nós. A fim de que seja possível realizar esse mover. Se cooperarmos com ele, se não cooperarmos com ele, nem tivermos nenhuma reação, nada acontecerá. Por mais poderoso, dinâmico e forte que seja o Espírito Santo do Deus triuno. Eu vou ler de novo essa frase. Se não cooperarmos com ele, nem tivermos nenhuma reação, nós precisamos ter uma reação à palavra. Né? Nada acontecerá, por mais poderoso, dinâmico e forte que seja o Espírito Santo do Deus triuno. Então, essa foi. Deus pôde fazer a obra de criação sozinho, mas não a obra da nova criação. Nova criação. A obra da nova criação deve ser realizada no princípio da encarnação. O princípio de Deus ser um com o homem. Deus precisa ser um com o homem. Para isso, a parte dele está tudo resolvido. Ele já disponibilizou para nós o Espírito consumado, que é ele mesmo numa outra forma. Tá certo? O Espírito Santo é o poder, o meio e o fator para o mover de Deus na terra. Mas esse é apenas um lado. É necessário haver outro lado, o lado humano. É necessário haver outro fator. 2 pontos. A unanimidade. A unanimidade, ela entra aqui. A unanimidade, por um lado, estou lendo outra seção. A unanimidade, por um lado, controla toda a revelação no que diz respeito ao mover do Senhor. Se por parte do Senhor não houvesse Espírito, seria totalmente impossível o Senhor mover-se na terra. Segundo o mesmo princípio, se não houver unanimidade da nossa parte, Deus não pode mover-se. Deus não pode mover-se. Então, eu estava tendo comunhão com o Márcio, esse assunto é realmente, eu reconheço que é um assunto denso, porque parece que está jogando em nós um peso nas costas. Na verdade, não. O Senhor, ele propiciou para que nós pudéssemos, é possível nós sermos unânimes. Por quê? Porque nós temos o Espírito habitando em nós. Se nós habitarmos esse Espírito, nós poderemos praticar a unanimidade. Unanimidade. Eu vou ler uma outra porção para os irmãos. Isso aqui está na coletânea de Witness Lee, ano 1966, volume 2. O título é Praticar a Unanimidade segundo a visão celestial do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. Ele está citando aqui João 17, 21. A fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Somos um, não apenas na vida do Pai, mas também no Deus triuno, por meio da nossa separação do mundo. Para ele,
por sua santa palavra. Nós sabemos que a nossa unidade ela tem 3 aspectos, tá certo? Tem a unidade no nome, unidade na palavra e unidade na glória. A unidade do nome está relacionada com a vida de Deus. A unidade na palavra está relacionada com a santificação. Versículo 14 do capítulo 17, o Senhor fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós temos na palavra, existe o pensamento aqui, de santificação. E na glória. O que é glória? Expressão. Nós também devemos expressar algo relacionado com aquilo que o Senhor é. Então, para sermos mantidos no Deus triuno, essa frase é muito boa. Para sermos mantidos no Deus triuno, precisamos ser santificados. Santificados. Separados do mundo. Se ainda estamos vivendo no mundo, podemos ser um na vida, mas não somos um na prática. Não somos um na prática. Ou seja, eu tenho a vida de Deus, o Cleidson tem a vida de Deus, mas cada um tem a sua opinião, cada um vive como bem dá na cabeça, é um na vida, mas não na prática. Na prática, cada um para si. Então, aqui vem, devemos ser separados do mundo e santificados para o Deus triuno. Isso aqui, irmãos, envolve o conceito de nós sermos um. Nós somos um. Isso aqui é o que implica ser um. A unidade, ela carrega dentro dela esse conceito de separação nossa do mundo. Vivemos uma vida santa para o Senhor, santificados pela palavra. Então, toda vez que nós ouvimos a palavra do Senhor, nós temos que crer que nós estamos sendo santificados. Santificados. Então, seremos mantidos como um no Deus triuno. Os versículos 22 e 23 continuam. Eu lhes dei a glória que deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em um, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. Assim, a nossa unidade está em 3 aspectos. Na vida do Pai, que é no nome, né? No Deus triuno por sua santa palavra, e na glória que o Pai deu ao Filho. Agora vem. Precisamos verificar com nós mesmos cada um dos 3 aspectos da unidade acima. Primeiro, devemos saber que temos a vida do Pai. Devemos saber que temos a vida do Pai. Aleluia, todos nós temos a vida do Pai. Amém. Devemos então verificar se somos separados do mundo pela palavra da verdade para o Pai e sua família, ou separados do Pai e sua família pelo mundo. Essa frase, ela é intrigante, tá certo? Temos que verificar, então, se nós estamos separados do mundo pela palavra, ou o mundo está nos separando da palavra e do Senhor. É isso que o irmão está compartilhando aqui. Separados do Pai e de sua família pelo mundo. Essa é uma pergunta. Porque nascemos do Pai, temos a vida do Pai, e pertencemos à sua família. Mas podemos não ter a nossa vida, entre aspas, em casa com a família. É aquele que faz parte da família, mas não está em casa. Está em algum lugar por aí, tá certo? Podemos estar separados por coisas mundanas. Portanto, precisamos ser santificados. Separados do mundo para o Pai e sua família. Viver no Deus triuno nos separa do mundo. Não tem um método. A partir de hoje, você vai cortar o cabelo assim, assim, assado, você vai usar roupa. Não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando que nós sermos santificados pela palavra de Deus. Quanto mais a palavra nos encharca, mais o mundo se afasta de nós.
Tem uma frase muito boa que o Solara no passado. E eu tenho bastante coisa do passado. Por causa da minha idade, né, irmãos? Irmãos toleram de vez em quando. Então, assim, lá diz assim, a redenção, ela te tira do mundo, fazendo a alegoria aos filhos de Israel. Eles saíram do Egito. A redenção te tira do mundo, mas a guerra tira o mundo de você. Então não tem jeito, irmãos. Se nós não nos apegarmos à palavra do Senhor, o Senhor não tem meio de nos santificar. Porque a palavra dele é a atração dele pela palavra. É você ser atraído pela palavra. Aquele depósito vai aumentando em você e você deixa de ter interesse por aquilo que você tanto gostava. Aquele time que você até brigava por causa dele, ele perde o significado. Você fala, puxa vida, mas eu cheguei a discutir por causa desse time. Então, isso sem condenação para ninguém que torce por time. Por favor. Mas o fato é que são indicadores que nós temos. Como é que nós estamos? Como é que a palavra do Senhor está operando aqui? O Senhor estabelece esses parâmetros para nós nos basearmos nele. Senhor, é muito bom, sabe? Quando você se dá conta que tal coisa te atraía e agora não te atrai mais, puxa, isso dá uma sensação muito boa. Viver no Deus triuno nos separa do mundo, mas estar apegado ao mundo e viver nele nos separa do Deus triuno. Portanto, agora, ele nos faz não manter a unidade. Então percebam como a unidade, né, ela é crucial. Porque se nós não tivermos unidade, como é que nós vamos praticar? Como é que nós vamos praticar a unanimidade? Como é que nós vamos colocar a unidade em prática? Então nós temos que ter essa percepção. Depois de recebermos o nome e a vida do Pai, e pertencermos a Ele, devemos permanecer apegados ao Pai, sendo separados do mundo para o Deus triuno. Então, não seremos dispersos, mas mantidos em unidade na vida do Pai e no próprio Deus triuno. Mesmo que amemos o Pai e sejamos separados do mundo para Ele, ainda há a questão do que glorificamos ou expressamos. Então, lembre-se, a nossa unidade está no nome, na palavra, está na glória. No nome nós ganhamos a vida, né? A palavra somos santificados, mas ainda precisamos ter uma expressão. Certo? Nossa unidade está na glorificação do Filho para a glorificação do Pai. Isto é, na expressão de Cristo para a expressão do Pai. Precisamos expressar Cristo e glorificar o Filho, para que o Pai possa ser glorificado por meio do Filho. Como dissemos antes, um grupo de cristãos pode dar uma certa impressão de que não é a expressão de Cristo. Felizmente. Irmãos, deve ter exemplos de grupos que não causam uma impressão em nós que haja ali qualquer expressão de Cristo. Nós esperamos, irmãos, que quem vier para o nosso meio ganhe uma impressão profunda que nós estamos aqui expressando Cristo. Que a palavra que você fala, quando você abre a boca, ela tem peso e ela atinge a pessoa lá no íntimo dela. Espírito atrai espírito. O espírito chama outra vida. Quando nós falamos, nós devemos exercitar nosso espírito e não atingir a mente das pessoas, mas atingir o espírito delas. Né? Então, através do exercício. É por isso que nós podemos exercitar o espírito, né, através de nos apegarmos à palavra do Senhor. Em vez disso, pode haver uma impressão de dons, ensinamentos, práticas, caminhos ou obras. Isso está errado. A impressão que damos às pessoas deve ser de Cristo.
como a manifestação e expressão de Deus. Nada além de Cristo deve ser glorificado, expresso e exibido. Isso requer que não apenas o mundo seja, entre aspas, riscado, mas também o nosso eu. Se todos expressarmos apenas Cristo, seremos espontaneamente um. Espontaneamente. Sem qualquer esforço. Faz parte da natureza dele, né, ser um. Né? Se existe um ambiente onde não tem problema, é na Trindade. Irmãos, imagina, na criação, a Trindade teve uma conferência. Cada um desce um pouquinho, né? Vamos fazer de argila. Não, vamos fazer de água. Ou uma conferência da deidade. Isso foi maravilhoso. Ó Senhor, o Filho se dispôs na presciência. O Mon Atmori tem uma mensagem muito boa a respeito disso. Na presciência eles sabiam já da queda e o Filho se propõe a ser aquele segundo da deidade, vir aqui, vestir essa carne. Então, o irmão usa o Filho inventou a obediência. Isso está num livro que eu esqueço, como é que chama? Depois isso não é importante agora. Mas eu vou até parar de ler isso aqui, porque já foram 21 minutos sem misericórdia de nós. Mas, irmãos, essa é uma palavra de abertura, e falei menos que o Márcio, que falou meia hora ontem, na palavra de abertura. Mas eu não sou como ele é mais prolixo que eu. Ó Senhor Jesus. Então agora vamos para o esboço, né? Os versículos que estão mencionados aí, assim, todos perseveraram unânimes. 2,46. Diariamente perseverando unânimes. 4,24. Ouvindo isso, unânimes. Lembrando que é um em alma. Da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. E assim por diante. Todos esses versículos que estão aí, eles falam dessa unanimidade. E o irmão, no treinamento, ele acrescentou um versículo a mais, que é Atos 7, 57. Eu fiz questão de tomar nota aqui. Eles, porém, gritando em alta voz, contexto de Atos 7. Alguém lembra? Isso. Tá, irmão. Atos 7, 57. Gritando em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes. Então existe também uma unanimidade satânica. Nós queremos tanta distância quanto possível, tá certo? Nós queremos ter essa unidade abençoada do Senhor. Abrindo Romano 1. A unidade genuína na igreja é da unidade do corpo, que é a unidade do Espírito. E esse Espírito aqui, como eu já compartilhei, é o Espírito consumado. Então, a unidade genuína na igreja é a prática da unidade. Irmãos, leiam A, para eu tomar um golinho, por favor. Irmãos, leiam a letra A. Amor de Deus. Está claro, né, irmãos? Quando é praticada, a unidade se torna a unanimidade. Então, veja como é crucial nós termos a unanimidade, a unidade. O marco que divide os evangelhos de Atos é a unanimidade entre os 120. Eles haviam se tornado um no corpo. E naquela unidade, perseveraram unânimes em oração. O 2. Quando praticavam a vida da igreja,
os apóstolos e os crentes a praticavam em unanimidade. Todos esses versículos que estão aqui suportam isso que está nesse Arábico 2, nesse Arábico 2. Por exemplo, 4:32 de Atos. Da multidão dos que creram, eram um coração e a alma. Tá certo? 5:12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam ficar todos unânimes no pórtico de Salomão. É muito importante essa questão da unanimidade. Se praticarmos o 3, se praticarmos o princípio do corpo, nós teremos a unanimidade. Porque a unanimidade é o corpo. Quais são os princípios do corpo? O primeiro princípio do corpo é a nossa pessoa quebrantada. Se você não for quebrantado, você não fica no corpo. Você vai ficar inteirão, porque se você está no corpo, você precisa aprender a ceder. Por exemplo, o Cleiton chegou em mim e falou assim, pode começar a falar agora. A gente canta muito aqui, vai cantar. Parece que os irmãos estão vindo aqui. Ele sentou, os irmãos levantaram e pediram o hino. Eu não quero dar um exemplo, mas se ele fosse alguém que sustentasse a opinião dele até o fim, fala, não, eu já tinha combinado com ele. Não tem esse negócio. Não tem esse negócio que está sendo combinado. Nós precisamos realmente ser pessoas que sejam quebrantadas. Se você não foi quebrantado, você vai sustentar até o fim. Ou até o dia que o Senhor chegar em você, puxar o seu tapete. Você vai quebrar a cara e você vai ver que você não é aquela coisa que você é. Né? Eu achava, eu fui nascido no Evangelho, criado no Evangelho, nunca fui para o mundo e me achava o cara. O Senhor, pela misericórdia dele, me preservou, nunca caí em pecado, pecados grosseiros por aí, nada. Fui preservado. Eu achava que, até que eu vim para a vida da igreja. Eu conheci a igreja em 1975. Faz 50 anos esse mês de março agora, fez 50 anos que eu tive o primeiro contato com os irmãos. É tempo, né, irmão? Naquele tempo, eu comecei a ouvir os irmãos falar, e eu comecei a ver, falei, quem escutou? Né? Até hoje, o Senhor continua dando luz para nós. E é aquilo lá, é o Salmo 36 na cabeça. Na tua luz, temos a luz. Se você não estiver na luz do Senhor, como é que você vai ganhar luz? Então, ser quebrantado, ter coordenação, princípio do corpo. Certo? Unidade, essa então, tem que pagar um preço, não tem, irmãos? Tem que pagar um preço. Até uma atividade dessa de arrumar a cozinha, eu sei muito bem o que é isso. Porque eu estou envolvido nisso aí, direta ou indiretamente. Ó, Senhor, como sai conversa? Um simples almoço. É assim ou não, irmão? Não, senhor, mas nós não podemos perder a esperança. Cada conferência, eu tenho certeza que tem menos palpite. Precisa ter esse alvo. Senhor, dessa vez, na outra conferência, menos palpite. E haja mais fluidez no nosso serviço. Nós devemos servir, princípio do corpo, servir sem causar ruído. Se vocês lerem a história de Marta, no princípio, Marta tem 3 citações de Marta. Primeiro, quando Lázaro morreu, né, ela pegou e discutiu com o Senhor, como tal, Senhor, se estivesse aqui, isso, aquilo. Na segunda citação, Marta, de novo, dando o pitaco dele. Quando chega na citação da casa de Betânia, lá diz assim, Marta servia. Não tem mais ruído. Não tem mais ruído. O Senhor abençoe todas as irmãs que servem. Né? E os irmãos também.
servir sem ruído. A unanimidade é a chave mestra de toda a bênção do Novo Testamento. É a chave de toda a bênção do Novo Testamento. E aí tem o Salmo 133, no versículo 3 fala: é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção, a vida para sempre. Orem para que a versão restauração do Antigo Testamento fique pronta, porque quando ficar pronta, vai ficar exatamente assim como eu estou lendo. E ali o Senhor ordena a sua bênção, 2 pontos, vida para sempre. A bênção que o Senhor dá é a vida. Nós temos algumas versões em português, a Ferreira de Almeida não diz, Ferreira de Almeida diz, a bênção é a vida para sempre. Dá a impressão que o Senhor está dispersando duas coisas ali. Na verdade, a versão da linguagem de hoje, é a versão King James atualizada, a tradução brasileira, essas versões, elas dizem assim: e o Senhor ordena a bênção, vírgula, a vida para sempre. Então, nesse texto, para quem conhece português mais do que eu, isso aí está em oposição desse texto. Os irmãos que conhecem mais, então ele está dizendo a mesma coisa. O Senhor ordena a bênção, vírgula, a vida para sempre. Então, na unidade, o Senhor dá a bênção. Aleluia. E a unanimidade é a chave mestra de toda a bênção. Se nós queremos que o Senhor abençoe nosso serviço, nós precisamos estar unânimes. É a chave que abre toda essa bênção. A unanimidade, agora em Romanos 2, a unanimidade, aqui, irmãos, vou dar uma explicação. Os Romanos 1 e 2, eles dão a respeito da unanimidade. Agora, os 3 a 7 dão uma aplicação sobre a unanimidade. Esse 2 está relacionado com a nossa pessoa, interiormente. Unanimidade refere-se à harmonia em nosso interior, em nossa mente e vontade. Em Atos 1,14, a palavra grega homotímadon, traduzida por unânimes, é forte e todo inclusivo. Essa palavra vem de homo, mesmo, e timos, mente, vontade, propósito, alma, coração, e denota uma harmonia de sentimento interior em todo o ser de alguém. Ou seja, você está em paz com você mesmo. Devemos estar na mesma mente, na mesma vontade, com o mesmo propósito em volta da nossa alma e coração e nele. Isso significa que todo o nosso ser está envolvido. Quer dizer, para eu ter harmonia com os irmãos, eu preciso estar em harmonia dentro de mim. Não é? Senão eu vou dar uma de hipócrita. Me remoendo e estou com aquele sorrisinho amarelo, tá certo? Vai tudo bem, irmão? Tudo bem. Tá nada, tá tudo de ponta cabeça. Tá tudo virado de ponta cabeça. Esse tipo de complexidade. Tá bem, irmão? Não tá bem, irmão. Estou precisando de me ajuda, né? O 120 estar em unanimidade significava que eles eram um em todo o seu ser. E pastor Jesus, a palavra grega sinfotel é usada para indicar unanimidade. Essa palavra aqui, irmão, em verdade, eu vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem, essa palavra concordar, em grego, é sinfonel, que é usada para indicar unanimidade. Essa palavra significa estar em harmonia ou de acordo, e refere-se ao som harmonioso de instrumentos musicais ou vozes. A harmonia de sentimento interior entre os crentes é como uma melodia harmoniosa. Quando temos unanimidade, nós nos tornamos uma melodia agradável a Deus. Muito bom isso, né? Quando temos unanimidade, nós nos tornamos uma melodia agradável a Deus. Número 3. A prática da unidade, entre parênteses, a unanimidade, é segundo o ensinamento dos apóstolos. É segundo o ensinamento dos apóstolos. Presta atenção, não está escrito aí. Não é segundo os ensinamentos do apóstolo.
vai ser escrito o ensinamento dos apóstolos. Temos vários apóstolos, mas nós temos só um ensinamento. Então, a prática é de acordo com esse ensinamento. Havia a unanimidade entre os crentes, e aqueles que estavam em unanimidade perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Qual que é o ensinamento dos apóstolos? É exatamente a economia de Deus, que nós temos ouvido. Uma vez o irmão compartilhou comigo, ele falou assim, nós só, nosso saudoso irmão Sherman, nós só compartilhamos uma coisa, a economia de Deus, apenas que de aspectos diferentes. Nós estamos falando hoje aqui, é a economia de Deus, é Deus pensando para cada um de nós. O ensinamento dos apóstolos, os apóstolos, entender, ensinavam a mesma coisa a todos os santos, em todos os lugares e em todas as igrejas. Hoje também devemos ensinar a mesma coisa em todas as igrejas, em todos os países, por toda a terra. Por 1 Coríntios 4:17. Por essa causa vos enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como ensino em todo lugar, em todas as igrejas. O ensinamento era um só, ele ensinava em todos os lugares e todas as igrejas. Hoje, dia 19, está tendo uma conferência também, nesse mesmo molde, no Mossoró. E no Sul também. Aqui no Sul, essa mesma palavra, de Mossoró, os irmãos estão compartilhando uma conferência passada. Essa cara, não, você vai só pode falar isso. Não, não existe. Nós temos unanimidade, não temos uniformidade. Nós não precisamos chegar a esse ponto para dizer que nós somos absolutamente nada. Só prova que nós estamos seguindo uma cartilha. Que o Senhor nos preserve, irmão. Nós temos liberdade diante do Senhor, né? Mas isso me abre o caminho. Isso me abre o caminho para encorajar os irmãos. Nós temos 7 festas por ano que a gente tem 7 festas. No começo do ano, conferência da língua chinesa. Depois, em abril, tem o treinamento de irmãos responsáveis. Quando é maio, nós temos uma conferência do Memorial Day. Quando é junho, tem o treinamento semestral de verão. Quando é setembro, outubro, tem outro treinamento de presbíteros, que normalmente é em outro país. Quando é em novembro, tem a conferência de ações de graça. Quando é dezembro, tem o treinamento de inverno. 7 festas. Não é. Então, há um sentimento que tiveram uma oportunidade para ajuntar os irmãos. Então, irmãos, onde existe uma vontade, tem um caminho. Encorajo você a forçar. Vá para São Roque, se eu tiver condições, vá pegar uma conferência ou um treinamento lá fora, né? Vai. Ou vai ter uma conferência, sei lá, hoje está falando com o Marcos, vai ter uma conferência da língua, sei lá, do Chile. Paga um preço, se você puder. O ambiente, irmãos, é lá que o Senhor ordena a bênção. Vida para você vai, você é nutrido, você é suprido pelo Espírito. Acabamos de chegar agora de um treinamento de bons responsáveis, de presbíteros, de toda a terra, 1.200, 1.300 bons. Você vê, irmão, de tudo até país. Né? Ano passado nós estivemos na conferência da língua chinesa, tive a oportunidade de ir, o Márcio foi, 79 países. 79 países. 35 mil irmãos já foi ontem. Puta vida. Não tem preço. Se você olhar, quer dizer, você é louco, vai gastar uma nota dessa e vai dar
e eu ouvi 5 mensagens. Sim, eu sou louco. Muito importante. Eu sei que eu estou atrás. Não tem como quantificar, irmão. Eu sou economista de formação, então eu sei muito bem tudo, vasto, essas coisas, tudo. Eu sei tudo esse conceito. E eu sei onde calcular o ponto de equilíbrio, porque essas coisas você não pode calcular nas coisas espirituais. O que você tem é infinitamente maior do que o custo que você tem. Ó Senhor, assim, item C, o ensinamento dos apóstolos é o fator da unanimidade. Então, o que sustenta-nos na unanimidade é o ensinamento dos apóstolos. Graças ao Senhor por isso. Quarto, vamos ler juntos? Ao praticar a unanimidade. Também. Firmes em um só espírito, como está em Filipenses 1:27. Firmes em um só espírito, lutando com uma só alma. Certo? Tornai plena a minha alegria de conhecer a mesma coisa, tendo o mesmo amor, unidos de alma, pensando uma só coisa. Você acha que é possível o senhor conseguir isso em nós? Tudo depende de quanto ele, como a cabeça, vive em nós. Porque aí nós vamos pensar como ele pensa. Então não vai ter problema de todos nós pensarmos a mesma coisa. Não quer robôs autômatos, né? Você coloca o programa lá, não é isso. O senhor, a sabedoria de Deus, irmão, ela é demonstrada pelo fato de. Que chama? Júnior. É que o Júnior, ele mantém as peculiaridades dele. E eu consigo manter as minhas peculiaridades. Mas as nossas peculiaridades não causam em nós nenhum problema. Ele continua sendo ele, eu continuo sendo eu, nós não deixamos que essas coisas, elas superem a vida do Senhor, ela deve causar esse resultado em nós. Aí está a sabedoria do Senhor, aí está a glória do Senhor. Ele consegue manter os seres humanos, cada um com sua índole, cada um com a sua peculiaridade, mas ele um dia ele vai chamar Satanás, essas pessoas que você estragou, capítulo 2, para que um dia nós seremos para o louvor da glória da sua graça. Um dia nós vamos ser objeto de admiração em todo o universo. Nós vamos ser colocados numa vitrina, e o Deus vai chamar Satanás, e essas pessoas que você estragou, olha elas aí. Aquilo vai ser o glória de Deus. Cada um com o nosso jeito, e o Senhor consegue. É impressionantíssimo. A vida do Senhor é isso aí. Unidos de alma, pensando uma só coisa. Aleluia. E aqui também, Efésios 4:2, Filipenses 4:2, tem duas irmãs que não estavam muito alinhadas. Uma chamava-se Evódia, outra Sintique. Paulo fala, exorto Evódia, exorto Sintique a pensarem a mesma coisa no Senhor. No Senhor é possível pensar a mesma coisa. Né? Estar em unanimidade é ser um em todo o nosso ser. Isso resulta em sermos um no nosso falar exterior. Olha que interessante. Isso resulta em sermos um no nosso falar exterior. Louvado seja o Senhor. Eu me sinto muito confortável e eu viajo bastante, irmãos. Mas onde eu vou, eu vejo os irmãos falando a mesma coisa que nós falamos aqui no Brasil. Não tem... É impressionante. Estar em unanimidade é ser um em todo o nosso ser. Isso resulta em sermos um no nosso falar exterior. Ter uma somente, uma só boca, significa que temos uma só cabeça. Então é possível, certo? Uma só cabeça.
Cristo. Devemos pensar com a mente de Cristo e falar com a boca de Cristo. Com a boca da cabeça. Item 2. Quando estamos em unanimidade, falamos com uma só boca. 3. Em unanimidade e a uma só voz, significa que, embora sejamos muitos e todos falamos todos a mesma coisa. A única coisa, o que nós falamos, irmãos? Falamos da economia de Deus. É isso aí. A única maneira de estar em unanimidade e com uma só voz é permitir que Cristo tenha espaço para ser tudo em nosso coração e em nossa boca, para que Deus seja glorificado. Eu me permito sugerir aos irmãos que grifem no seu esboço a palavra permitir. Permitir que Cristo tenha espaço. A citação aqui é Efésios 3, 17, depois do 21. Mas eu vou estender um pouco esse texto. E esse assunto de Efésios capítulo 3 é um assunto que me toca bastante. Me toca bastante. Efésios 3, 16 a 21. Lá fala sobre Cristo fazer morada no nosso coração. Cristo fazer morada no nosso coração. Isso significa, irmãos, que Cristo ele tem que achar um jeito de sair do nosso espírito e ocupar a nossa mente. Ocupar cada quarto, cada cômodo do nosso ser. Quando chega visita em casa, às vezes você fala, fique à vontade. Na verdade, quer bem que ele fique à vontade, tá certo? Certas coisas que ele não vai abrir para você. A gente costuma falar, não, fique à vontade. Sente-se como se estivesse em casa. É verdade? Mas o Senhor quer se sentir em casa conosco. Ele precisa sair do nosso espírito. E eu sempre penso na situação do Senhor. Ficou 9 meses, o Criador do céu e da terra ficou enclausurado no ventre de uma mulher. Depois 30 anos vivendo aquele Deus dentro dele, naquela cápsula, ali, encoberto. Depois 3 anos e meio, com discípulos que não entendiam nada do que ele falava. Certo? Ele falou, eu toquei a sinfonia, vocês não dançaram. Só se os irmãos lerem Lucas 24, lá está escrito assim, 26, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Se os senhores prestarem atenção, eles não entendiam o que o senhor falava. Aí o senhor morre, ficou aquela restrição. O senhor morre, ressuscita, se torna espírito que dá vida, vem para dentro do nosso espírito. E aí nós, deixamos ele lá também. Não é brincadeira, né? Nós precisamos ter compaixão do Senhor, irmãos, e permitir que Ele faça morada no nosso coração. Ele vai ganhando cômodo a cômodo o nosso ser, fazer morada no nosso coração. Esse é um assunto que realmente me toca muito. E Efésios 3, a 16, no versículo 16, eu não vou ler, depois os irmãos podem ler. Lá fala o seguinte, segundo as riquezas da sua glória. Tudo que acontece é segundo a riqueza da glória dele. Deus dá espaço em nós, ele faz morada em nosso coração. Aleluia. No versículo 21, o que fala? A ele, pois, seja a glória da igreja. Então, aquela mesma glória com a qual ele operou todas essas coisas, essa glória agora volta para ele. A ele a glória da igreja. É maravilhoso. Para estarmos em unanimidade, precisamos ter um só coração e um só caminho. Os crentes devem ter um só coração para amar a Deus e buscá-lo, vivê-lo e ser constituídos como ele, para serem a sua expressão. E um só caminho, o próprio Deus triuno como nossa lei da vida interior com sua capacidade de vida. Então, nós temos que estar em unanimidade,
precisamos ter um só coração e um só caminho. Esse caminho maravilhoso. As divisões resultam de se ter um coração por algo que não seja Cristo e tomar um caminho além de Cristo. Então, vamos pedir para o Senhor replicar em nós os seus entranháveis afetos de misericórdia. Filipenses 1:8. Deus é testemunha da saudade que tinha de vós nos entranháveis afetos de Cristo Jesus. O Senhor precisa replicar aqueles entranháveis afetos em nós. Né? Pedir para o Senhor faça isso em nós, porque aí nós teremos um só caminho. O exemplo citado aqui é o exemplo de Barnabé e Paulo, infelizmente, dividiram, colocando de Marcos. Marcos depois foi restaurado, mas o registro divino não fala mais nada sobre Barnabé. Né? E é uma pena, é uma pena. Eles se separaram. Divisões resultam de se ter um coração por algo que não seja Cristo e tomar um caminho além de Cristo. Quem o Espírito falou ali foi Paulo, tá certo? Foi Paulo. Até Marcos, que foi o motivo da discórdia, no futuro, Paulo falou para ele, me traga Marcos, porque ele vinha útil no ministério. Né? Então, irmãos, olhem, tem bastante Marcos aí. Olhem para os seus cabelos. Né? Bastante Marcos. Condenar os... Já li os 6? Não li. Se quisermos ter unanimidade, deve haver somente uma balança na vida da igreja. Condenar os outros quando justificamos a mesma coisa em nós, indica que temos pesos e medidas diferentes, ou seja, balanças diferentes. Uma balança para medir os outros e uma balança diferente para nos medir. Vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, palavra de abertura da reunião do Partido do Pão, autoridade. Eu sou um que defendo que os irmãos devem falar no máximo 5 minutos. A palavra de abertura não é revisão da mensagem. Então, a mensagem é outra coisa. A palavra de abertura é a palavra de abertura. Irmãos, esse que eu estou falando, isso é meu sentido. Tá certo? Eu gostaria que os irmãos tivessem a oportunidade de compartilhar. Né? Tem irmão que vai dar a palavra de abertura, fala 30 minutos. Agora, já pensou se eu que exijo, né? Eu desejo que os irmãos falem 5 minutos. Eu, quando for falar, não, isso aqui é para os outros. Para mim, eu vou precisar de pelo menos 15 minutos. Tem que ter 2 pesos e 2 medidas. Porque isso é um fator que impede a unanimidade. O irmão pode até não falar nada com você por respeito, mas dentro dele não é mais um com você. Você já perdeu o respeito daquele irmão. Você chega nele e fala, irmão, 5 minutos. Aí você fala 15. Certo? Oh, Senhor Jesus, condenar os outros, a prática de ter balanças diferentes é a fonte da discórdia. Mas se tivermos somente uma balança, manteremos a unidade e a unanimidade da igreja. Aqui dentro desse contexto aqui, tem um Mateus capítulo 7, que toca muito, está relacionado com isso, que é não julgar. No nosso relacionamento com os irmãos, nós não devemos julgar. O contexto de Mateus 7, os irmãos lerem depois, ele está no 6º item da constituição do reino de Deus, do reino dos céus. E o 6º item fala como o povo do reino se relaciona uns com os outros. Primeira coisa que o Senhor fala, não julgueis. Então, não julguemos. Deixa o Senhor, que Ele é bonito. Ele vai julgar todas as coisas, mas nós não temos essa medida. Nós não podemos julgar. Hoje podemos estar em unanimidade porque temos uma só visão toda inclusiva, a visão da era. Louvado seja o Senhor. A nossa visão é uma visão da era. Muitos amam a Deus e o servem, mas cada um tem sua própria visão. Como resultado, não há maneira de se ter unanimidade.
enquanto tivermos visões diferentes em pontos pequenos, não podemos ter a unanimidade. A nossa linha é muito clara, irmãos. Nós temos 7 pontos que norteiam a nossa comunhão sempre. É a palavra de Deus, o Deus triuno, a economia, o Cristo todo inclusivo, a economia de Deus, o Cristo todo inclusivo, o Espírito que dá vida, o corpo de Cristo e a Nova Jerusalém. Meu irmão, numa mensagem, ele fez uma frase que eu nunca mais esqueci. A linha central. Eu vou falar essa frase para os irmãos, se eu conseguir. Certo? A palavra de Deus, cuja estrutura é o Deus triuno, que tem uma economia, cujo item principal é o Cristo todo inclusivo, que se tornou o Espírito que dá vida, que é a essência do corpo, que se consumará na Nova Jerusalém. Muito bom, né? Essa frase resume a nossa linha central. Essas coisas não estão abertas para negociação. Agora, discutir se vai colocar a cadeira no formato retangular, se essa mesa vai ficar lá no meio, vai ficar... Por favor, irmãos. Eu não tenho mais idade para isso. Né? Enquanto tivermos visões diferentes em pontos pequenos, não podemos ter a unanimidade. A visão que o Senhor deu à sua restauração é uma visão toda inclusiva, a consumação final de todas as visões na Bíblia. A nossa visão, irmãos, é uma visão que a tudo herda. Tudo que nós vemos hoje, nós estamos nos ombros dos irmãos que nos antecederam. É uma visão toda inclusiva que a tudo herda. E agora, o último algarismo romano. Vamos lá, 8. Vamos ler todos juntos. Para o mover atual do Senhor, todas as igrejas precisam estar em unanimidade. Todos devemos falar a mesma coisa, trombetear a mesma coisa, ensinar a mesma coisa e ser iguais na prática. Aleluia. Trombetear a mesma coisa. Os versículos mencionados aqui estão falando sobre a tomada de Jericó. Né? E Paulo fala em capítulo 14, de 1 Coríntios, ele fala assim, se a trombeta der o sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Então, nós temos que trombetear a mesma coisa, falar a mesma coisa, ensinar a mesma coisa e pedir para o Senhor ter misericórdia de nós. Nos dar da unanimidade, que é a chave mestra de toda bênção no Novo Testamento. Louvado seja o Senhor. Com os irmãos.